Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chão da Escola, Vozes Docentes. No episódio de hoje, nós iremos abordar a temática da Educação para Relações Étnico-Raciais, que é a ERE. Ela foi firmada por força de lei na nossa educação básica, que é a Lei 11.645 de 2008, que veio substituir a Lei de 2003, na qual ela versava só sobre a obrigatoriedade da história da cultura afro. Agora, além da cultura afro, também há a obrigatoriedade da cultura indígena, também na nossa educação básica. Essa lei ela é um movimento muito importante para combater o racismo que existe na nossa sociedade, na nossa cultura, que está enraizado na nossa cultura. Para conversar conosco sobre essa temática, hoje nós vamos contar com o professor Silvio, que é professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e professor da Rede Municipal de Belfor Roxo. Porém, antes de nós começarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de trazer um livro, Afazeres da Educação Física na Escola, Planejar, Ensinar e Partilhar, de Fábio Gonzalez. Esse livro aqui, ele é um livro muito interessante, não é? Ele vem falando sobre o que é educação física, para que ela serve na escola, sistematiza processos de avaliação, sistematiza também possibilidades metodológicas de aplicação de esporte de aventura, jogos, lutas. Não é? Ele é um livro muito interessante. Mas logo no início, ele nos traz uma fala muito importante para dar introdução à nossa conversa para hoje, não é? Que é a formação do cidadão, que é o objetivo da escola, um dos objetivos da escola, que é a formação do cidadão. E esse nosso diálogo, para o nosso diálogo de hoje, é fundamental a saber sobre isso. A escola é a formação do cidadão. Ser cidadão significa participar e lidar com segurança com a complexidade do mundo para intervir nela criativamente. Para isso, é necessário compreender as relações humanas como complexas, diversas, situadas, historicamente construídas. Educar é permitir que a aprendizagem sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre os outros, aconteça para que possamos agir de maneira situada, diversificada, criativa, crítica, atuante no nosso dia a dia. A experiência escolar nos possibilita conhecer a nossa história, a complexidade que existe hoje para poder participar do nosso mundo e saber que é possível nos posicionarmos e agirmos ante o imprevisto, o imprevisível. Porque na escola aprendemos a analisar, a refletir, a brigar, a ponderar, a negociar, a respeitar o outro como outro. Para que um projeto educativo tenha êxito, é necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar, com cada uma das suas funções e responsabilidades: professores, alunos, supervisores, diretores, funcionários, pais e responsáveis. E por aí ele segue. Mas eu gostaria de destacar sobre a relação da história, da complexidade histórica, conhecer a história. E a temática das relações étnico-raciais, ela nos possibilita isso. Ser antirracista, uma educação antirracista, ela não é um discurso que fica falando, não, você não deve ser racista, mas é um discurso de conhecimento histórico, para que você possa saber, discutir e entender sobre o fato, conhecer as personalidades negras, a importância dela para a nossa sociedade e também saber sobre os saberes corporais produzidos por essa população negra, que é o que nós vamos discutir hoje no nosso podcast com o professor Silvio. Agora, depois dessa longa introdução, nós vamos começar a nossa conversa com o professor Silvio. Bem-vindo, Silvio. Olá, estamos aqui com o professor Silvio. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho do que trouxe ele até aqui esse momento aqui. Bem-vindo, Silvio. Boa noite, Francisco. Primeiro, obrigado aí pelo convite e parabenizar aí pela sua pesquisa.
Prazer estar aqui com você. Bom, como você apresentou, me chamo Silvio, eu sou um professor de educação física, tá? Desde 2008 estou aí na estrada, estou aí no chão da escola. Trabalho na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e também na Prefeitura de Belford Roxo. É, e você, aluno, também é professor, pesquisador do ProF, né? Para além dessas duas matrículas, duas atribuições que você tem que são grandes, né? Também é pai de duas crianças também, que são duas atribuições também grandes, né? Então, Silvio, fala um pouquinho de como que você chegou a seu caminho para chegar até o ProF, como você chegou no ProF, como foi seu acesso ao ProF, que é importante falar um pouquinho desse seu acesso ao ProF, porque eu acho que deve ter relação com a sua escolha de temática. Não, sem sombra de dúvida, né? Fazer o mestrado sempre foi um sonho, mas com o decorrer dos anos, né, a rotina do trabalho, a nossa carga horária, que é alta, que não permite a gente abandonar o dia a dia do trabalho para poder ter a capacitação, acabou tornando esse sonho um pouco distante. Mas com o ProF, eu vi a possibilidade de conciliar a minha carreira profissional e também ter uma flexibilidade em fazer o estudo, já que as aulas seriam semipresenciais, né? E eu costumo dizer que foi o divisor de águas da minha carreira. Ali no ProF, pude compartilhar com os amigos diversas situações da minha rotina. Eu falo bastante sobre isso, né? Que a educação física, muitas vezes, é um local onde a gente se sente sozinho, porque a gente está ali com os alunos, não tem ninguém para conversar, para compartilhar nossas dores, também nossas vitórias. Então, no ProF foi essa oportunidade que nós tivemos, né? E diante dessas debates, situações, problemas, tal, foi quando eu cheguei no meu tema, já que é algo que eu sempre percebi, né, uma dificuldade em trabalhar na educação física, e eu vi ali uma grande possibilidade, uma lacuna a ser preenchida. E para abordar esse seu tema da sua dissertação, qual você escolheu alguma modalidade específica e por que que você se escolheu, por que que você escolheu essa modalidade? Vamos lá. Desde quando eu entrei no ProF, eu já sabia que iria pesquisar algo relacionado a uma pesquisa antirracista, né? A UERE. Só que eu não sabia, não tinha ainda a dimensão do que iria fazer. Através do nosso debate e também olhando, pesquisando na internet, eu vi que o basquete rua, que é o basquete 3x3, seria uma excelente oportunidade disso, já que praticamente a maioria dos professores trabalham no basquete, mas não dentro dessa temática, não dentro desse viés, que é a questão de introduzir o basquete 3x3 e toda a cultura ali de rua que é atrelada ao basquete 3x3. Então, eu percebi ali que aquela cultura era muito rica, uma cultura periférica muito rica para ser trabalhada em sala de aula, e que o meu trabalho poderia contribuir bastante nesse sentido. E aí, o que que você está, como é que você estruturou essa abordagem? Aonde você aplicou? Como é que você fez? Então, como foi, né? Eu não sou um especialista em basquete de rua. Então, para criar uma sequência didática, eu precisei visitar, tá, um movimento social, que é o movimento Rei no Rio 3x3, fica lá na Penha, no IAP da Penha. Então, desde o ano passado, desde o final do ano passado, que eu tenho frequentado, eles têm peladas regulares, né? Às vezes duas vezes no mês, uma vez no mês, enfim. E nesse local, tem música, em muitos momentos tem uma batalha de rap, perdão, uma batalha de rima que eles fazem, e o principal, tem um jogo. E ali, na essência, ao conviver com aquele grupo, eu pude perceber diversos tipos de elementos, tá? Periféricos que eu poderia trabalhar, colocar em uma sequência didática e levar para a escola. E foi assim que eu fiz. Fiz primeiro esse momento, essa observação participante, participando lá ativamente, frequentemente, e depois consegui traduzir isso em uma sequência didática. Aí foi quando eu procurei uma escola, que é o GEL de Guaratiba, o Dr. Sócrates, para poder aplicar. Então, é interessante nessa sua fala, logo no início você falou que não é especialista no assunto. Muitas das vezes, alguns professores eles têm dificuldade em aplicar, em abordar temáticas diferentes, exatamente por não serem especialistas, né? Então, já começa já com essa possibilidade do professor ele não ser especialista no assunto e ele trazer essa abordagem desse esporte, que é um esporte relativamente novo,
que é o basquete 3x3. Sabe mais ou menos quando começou essa modalidade? Da onde vem? Então, dentro da minha pesquisa, eu percebi que existe um, pessoas que falam de formas diferentes sobre a criação desse esporte, né? Mas o que é fato e que é consenso é que ele vem de um momento de exclusão, onde pessoas tiveram seu acesso ao esporte de basquete negado e por isso começaram a jogar em praças, em quadras improvisadas. Isso lá na década de 50, 60, naquela região ali de Brooklyn. E ali, todo aquele movimento periférico que existia ao redor foi levado para dentro da quadra. O que eu quero dizer com isso? Suas roupas, suas gírias, sua forma de andar, sua forma de falar, a sua arte, tá? E principalmente a sua forma de jogar. E aquele movimento que basquete de rua com todo o entorno do movimento periférico começou a chamar a atenção. Até que chegou um certo ponto onde foi criado uma liga para isso, para que se possa ser jogado, que é que nós chegamos hoje em dia. Então, cada local, essa cultura ela foi sendo modificada. Mas uma coisa que é unânime em todos é, em cada local que essa cultura é modificada, ela é praticada em lugares periféricos e as pessoas que vivem naquela região modificam ela conforme a sua cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, como eu falei para você, lá na região lá da Penha, a maioria das músicas que era colocada era o funk, era o trap, bem diferente do que era colocado, por exemplo, lá no Brooklyn. E isso faz com que esse elemento fique vivo, né, de acordo com cada local onde ele é praticado. Também tem todo o esporte basquete 3x3, que é, no caso, agora virou um esporte olímpico, que é uma modalidade sendo agora bastante praticada e tal, mas eu não entro na questão do basquete esporte espetáculo, esporte olímpico. Eu entro na questão do basquete de rua, que é o basquete também 3x3, mas trazendo essa cultura de rua para dentro da quadra. E aí, como é que foi a implantação desse projeto na escola? Foi bem aceito? Não foi? Você teve dificuldade? Eu tive a professora aqui, não é, de um dos nossos encontros aqui, ela relatou que para ela levar a metodologia que ela estava querendo implantar foi relativamente fácil. Ela tinha bom trânsito com a direção da escola e aí possibilitou ela ter esse acesso facilitado. Mas tiveram outros professores, até o professor Elias, que a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele ainda, ele não teve tanta facilidade. Tiveram outros relatos também de outros professores que também não tiveram facilidade para ter acesso à escola e implantar, e às vezes até alguns pais não permitem ou não gostam de participar dessa temática. E aí, fala como é que foi. Não, eu não tive nenhum problema relacionado a isso. A escola que eu escolhi é uma escola vocacionada ao esporte. Tive uma abertura pela direção muito boa. Os alunos foram muito receptivos, eu expliquei o propósito do meu trabalho. E no primeiro dia de aula, que a minha sequência didática ela foi da seguinte maneira: foram 4 oficinas, tá? E a proposta era levar para os alunos uma quinta aula, que seria a quinta oficina, que seria uma culminância. Então, já a primeira oficina, onde eu falava sobre identidade, e diversidade cultural, e a importância de valorizar a identidade cultural, a diversidade cultural dentro da escola, os alunos cooperaram, comentando, falando. Eu até vou trazer um comentário do aluno. Assim que eu estava falando sobre o, o, o início do basquete de rua, a história, falei um pouquinho do Brooklyn, o aluno de imediato falou: Poxa, o que você está falando parece com um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, aonde ele ia para a escola, era rejeitado, a professora rejeitava, tinha ali o basquete, tinha. Eu falei, caramba, cara, você deu um excelente exemplo, é exatamente isso. Aí daquilo ali começaram a surgir vários comentários sobre como eles se sentiam ali naquele ambiente. Então foi um momento assim de bastante construção. E ao final de todo o projeto, para dar uma resumida, os alunos me ajudaram e a gente fez essa culminância. Levamos grafite, levamos o hip hop, levamos o break, enfim, foi um dia muito, muito legal e no final eu percebi isso, um sentimento de pertencimento dos alunos. Tanto que depois eu peço para eles fazerem um questionário e no questionário eles colocam exatamente isso. Foi uma aula mais legal, me senti super valorizado, até que enfim a cultura negra estava dentro da escola, enfim, comentários como esse e que me motivaram bastante. Então eu tive isso como relato. Também tive alunos que no questionário colocaram, né, que não gostavam de hip hop, que aquele estilo não era o estilo de música, mas que eles gostaram de participar, da porém não é o estilo de música deles. Enfim, que não gostavam de basquete, também teve esse tipo de comentário, mas
a predominância foi realmente o comentário muito positivo dos alunos, e o que eu posso tirar de resultado é o sentimento deles de pertencimento, de poder ver ali na quadra e naquele ambiente ali de escola toda a cultura que eles vivenciam no dia a dia, né? Então, logo na introdução aqui, eu falei sobre uma das funções da escola, né? Transformar o aluno em cidadão, que é de conviver com ele e com os outros, e os outros sendo outros, né? Tendo outros sentimentos, outros. E esse seu trabalho, ele traz exatamente isso, essa possibilidade de convivência. Eu posso até não gostar do que está se passando, mas eu vou conhecer, vou saber do que se trata, para que eu não tenha aquele pensamento preconceituoso de não saber do que se trata. Eu não sou obrigado a gostar de basquete, a gostar do hip hop, não é? Mas eu posso respeitar, porque eu sei do que se trata, eu sei a história, eu conheço o quanto essa população ela sofreu para poder se expressar, não é? Se expressar, expressar a sua cultura, expressar o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, não é? Quanto ela foi perseguida. Então, a partir desse momento, eu consigo ter esse momento de respeito, não é? Essa troca. E você conseguiu observar que houve uma ampla ou pouca aceitação dos alunos depois desses momentos? A maioria aceitou ou poucos aceitaram? E aí, como é que se desenvolveu? Não tinha uma ampla aceitação, tanto que no momento que estava tendo a dança no dia da culminância, praticamente todos os alunos estavam dançando, só tinham 4 alunos que não queriam dançar, claro que eu respeitei isso, eles se afastaram, começaram a tirar foto, filmar, mas a turma inteira participando, dançando, fazendo com que se sentissem incluídos de alguma maneira, né? Agora que eu posso colocar, acrescentar com o que você falou, e que eu estou nessa parte escrevendo no meu trabalho, escrevendo exatamente isso nessa parte, né? Às vezes a gente tem uma preocupação, um medo, poxa, eu não sou especialista, como que eu vou trabalhar essa temática? E a gente esquece que do outro lado tem um aluno que tem o conhecimento, que também vivencia isso no dia a dia e que pode contribuir. Então, quando eu levei isso para os alunos, na hora começou alguns a falarem, poxa, eu conheço o fulano que faz isso. Vou dar um exemplo a você. Eu perguntei para eles assim, gente, na culminância, eu gostaria que tivesse alguém que trouxesse o grafite, que trouxesse um pouquinho da história do grafite, a diferença entre o grafite e a pichação. Na hora um falou, poxa, meu cabeleireiro, eu acho que ele grafita, ele já falou comigo sobre isso já. Aí eu falei, ele é da onde? Ele é aqui pertinho, me passou o endereço. Falei, quando eu sair daqui, vou lá na barbearia dele. E foi isso que eu fiz. Fui lá, chamei ele, conversei com ele, falei, é um projeto da escola, gostaria, fulano que me indicou, gostaria de participar, assim, assim, assim. Ele, poxa, com certeza, vai ser muito bom. E ele convidou um outro colega para ir junto. Então aquilo foi muito gratificante para mim, entender que ao levar para o aluno também tem essa interação, vai, cooperação, e é claro, não é que a turma inteira vai participar, mas sempre tem um ou outro que vai, de alguma maneira, contribuir e fazer com que aquele conhecimento seja compartilhado por todos, não só pelo professor. Então, acho importante isso, a gente levar para o aluno. E segundo você está falando aí, a experiência corporal, né, a linguagem lá, foi para além do basquete, porque você também tinha dança, não é? Então você tinha outras expressões ali, outros modos de expressão, né? Porque muitas das vezes o aluno ele não gosta muito do basquete, mas ele às vezes ele gosta de dança, e essa metodologia, esse passo a passo que você desenvolveu com os alunos, seria possível aplicar com outra modalidade esportiva fora o basquete? Com certeza. A ideia é exatamente trazer diversos elementos da cultura da identidade negra para dentro da escola e isso fazer com que os alunos, primeiro, conheçam, depois de conhecer, valorizem e, por último, pratiquem. Então, a ideia foi essa. E sim, dá para trazer outra modalidade, sim. Dá para você fazer isso com o futebol. Olha como o futebol carrega, por exemplo, o samba, a música, o funk, todo esse movimento da cultura negra que dá para você trabalhar dentro do futebol tranquilamente. Dá para trabalhar também diversas outras modalidades, mas de uma maneira que inclua atividade relacionada à cultura negra, afro-brasileira, e isso faz com que o aluno sinta pertencimento, se identifique com aquilo que está sendo levado para a escola. Porque muitas das vezes o aluno ele olha aquilo e fala assim, não é para mim, eu não me vejo naquele momento. E esse movimento é importante para que ele tenha representatividade, não é? Pessoas que ele possa olhar e falar, ó, não, eu posso ir naquele lugar. É como alguns anos atrás, você teve a Daiane dos Santos, que foi uma atleta negra, Sim.
que a ginástica, até antes dela, tipo, não era um movimento para meninas negras aqui no Brasil, principalmente. Você não via isso. Você via a maioria das meninas brancas e tal, e isso não inspirava outras meninas a seguir aquele caminho. Tivemos a Daiane, campeã mundial, e hoje já temos a nossa agora medalhista olímpica. Né? Lá nos Estados Unidos também tem a A atleta Simone deles, Biles. a Biles, medalhista olímpica, e nos anos 80 você não via nenhuma menina negra Verdade. ali, através dessa representatividade que acaba tendo, abre portas para que pessoas possam seguir. Né? E eu acredito que essa é a ideia do seu trabalho. Né? E eu não perguntei, você fez no GEL, mas foi com qual turma? Fundamental 1, 2? Fundamental 2 foi a turma de oitavo ano, 1802. A turma tinha Ah, mais ou menos uns 33 alunos, é, e tinha uma boa estrutura. Como falei para você, fui muito bem recebido na escola, pelos professores, pela direção. Então, eu consegui fazer uma boa aplicação da minha pesquisa. então, nesse colégio é um GEL, né? É um colégio vocacionado para o esporte. Os alunos, a maioria que estão ali já participam de oficinas esportivas, já tem essa facilidade. Mas você viria essa mesma abordagem sendo feita em uma outra unidade escolar que não seja vocacionada para o esporte, com alunos que não sejam alunos que tenham esse desejo de prática esportiva? Com certeza, eu apliquei também na minha escola, né? Antes de aplicar a minha pesquisa oficial, vamos botar assim, eu apliquei como teste na escola e foi super aceito entre os alunos a questão do gel. Não são todos os alunos que são atletas, você tem realmente um grande número de alunos atletas, mas a turma inteira, por exemplo, de 30 e poucos alunos, não são todos atletas, pelo contrário, e foi muito bem aceito, mesmo, claro, na turma que eu peguei tinha mais ou menos uns 4, 5 jogadores de basquete, alunos que jogam basquete, disputam campeonatos e tal, que me auxiliaram também na hora de fazer os fundamentos, mas dá para colocar em qualquer turma. A minha pesquisa foi para o ensino fundamental 2, mas dá até para adaptar também para o ensino fundamental 1 em qualquer escola. E de produção final, o que você pretende para fazer o seu recurso educacional da sua pesquisa? O recurso educacional vai ser um e-book, onde vem trazendo essa sequência didática, tá? No momento eu estou fazendo a dissertação terminando. Assim que terminar a dissertação, eu vou para por esse produto que é o e-book. E nele vai estar contendo toda essa sequência didática que eu trabalhei. É aí que eu queria chegar, porque quando o seu e-book estiver pronto, vou pedir para que você também nos disponibilize para a gente poder colocar aqui na plataforma para que outros professores, não é, tenham acesso e possibilidade de olhar essa metodologia que você está implantando se você implantou no colégio, não é, encare isso como uma possibilidade. Eu fiz algumas perguntas para você para saber se poderia ser feito em outras realidades, não é diferente do GEL, em outros colégios, porque exatamente a ideia do nosso podcast estar conversando com o professor da rede, e na nossa rede nós temos várias realidades. Né? Nós temos colégios que têm quadras maravilhosas, tipo do GEL recente, do Samaranche, que é ali em Santa Teresa, que é maravilhoso. Né? E nós Sim, temos as escolas caixotes, que não tem quadra, né? Nós temos escolas que são CIEPs, que tem uma estrutura esportiva boa. Né? Então, nós temos várias realidades dentro da rede. E aí, por isso, foi essa minha pergunta. E aí, com a sua produção do e-book, isso possibilitará para que professores tenham acesso a esse seu material, né, e possam usar aquilo ali como possibilidade, enxergar aquilo ali como possibilidade para estar introduzindo a ERE nas suas aulas, não é? Porque, para além de ser um tema de urgência, um tema que atravessa o nosso dia a dia, é uma obrigatoriedade legal também. Né? Nós temos a Lei 11.645 de 2008, que obriga no ensino fundamental e básico, não é? A introdução da história afro, não é? Então, e indígena. E, perfeito. e é fundamental que tenha essas possibilidades para ter essa atuação e essa introdução da história, da cultura, para que não se tenha somente o olhar. Muitas pessoas pensam sobre a educação para relações étnico-raciais, que é um olhar de não, só tem um zumbi, só vou falar sobre. Não, a gente vai exponenciar a potencialidade. Pessoas que se destacam na nossa cultura, na cultura negra, na cultura afro. Né? Logo no início eu te perguntei o que te trouxe aqui, agora
mudando, dando um 360 graus e voltando lá para o início. Eu te perguntei o que trouxe aqui, é porque eu sei como você entrou no ProF, que foi do mesmo caminho que eu. Né? Nós entramos através das cotas afirmativas. E eu defendo muito, e muitas pessoas falam assim, não, mas você escolheu entrar pelas cotas afirmativas porque foi o caminho mais fácil. Não, no ProF, no momento que nós entramos, não era assim, não era o caminho mais fácil. Era você optar ou vagas afirmativas ou as vagas de ampla Ampla concorrência. concorrência. Né? Nós não disputávamos nos dois sítios, nos dois lugares. Nós disputávamos ou em um ou em outro. E na ampla concorrência eram 12 vagas. E nas vagas de ações afirmativas eram 3 vagas. Isso para pessoas com deficiência e para negros, indígenas. Né? E esse foi o caminho que nós escolhemos, um caminho de resistência e um caminho de luta. Né? Porque, por exemplo, entrou eu, Silvio e a professora Anne. Nós três entramos com a mesma nota, numa disputa, né? Numa nota que nos classificávamos também na ampla concorrência, mas se, por exemplo, se eu tivesse, o outro aluno tivesse tirado a mesma nota por critério de idade ou por outro critério, talvez um de nós tivéssemos ficado fora, não poderíamos concorrer com a ampla concorrência. Mas foi um ato de resistência, de trabalharmos naquilo que nós acreditamos. São as ações afirmativas, e aí foi por isso que eu te perguntei do seu caminho, de como é que você fez para entrar aqui no ProF. Né? E eu sei que também nós tentamos, não foi só uma vez, foram duas. Não sei se você lembra, Foi sim. no ano anterior nós tentamos também nesse mesmo caminho, né? Então é uma ação de resistência, porque você tenta a primeira vez por esse caminho, você identifica que é um caminho mais difícil, mais tortuoso, você obviamente você vai para o outro caminho, mas quando você tem um objetivo, uma meta, você permanece ali porque você acredita que aquelas ações são oportunidades que pessoas que lutaram antes de nós para que nós tivéssemos e nós não podemos abrir mão. Então, era sobre isso que eu tinha te perguntado, sobre o nosso Sim, caminho para chegar até ali. Então, Silvio, como referência, como uma pessoa referência na nossa área, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os professores sobre esse trabalho de relações étnico-raciais, sobre trabalho como professor, não é, de chão de escola. O que eu costumo sempre falar é a responsabilidade, né, nós como professores temos com os nossos alunos. Um dia a gente foi adolescente e a gente sabe na pele o que foi negado a nós e o quanto a gente demorou ou lutou para conseguir conquistar com muita dificuldade. E a gente tem agora a oportunidade de trabalhar com os adolescentes. E quando você trabalha na questão do ERE, a questão da identidade, autoestima, valorização, e não só isso, mas a questão de minimizar ou diminuir aquele preconceito, racismo, é fundamental na escola. E negar isso no ambiente escolar é um prejuízo imenso para a nossa sociedade. Nossa sociedade ela atravessa momentos cada vez mais difíceis, no sentido de discriminação, no sentido de olhar para o outro e querer diminuir o outro. E só no ambiente escolar que é possível a gente conseguir modificar esse quadro. Então, nós, professores, temos um papel fundamental nisso. E deixar esse papel só para a mão do professor de arte ou de história é muito cruel. Todas as disciplinas precisam trabalhar, todas as disciplinas precisam ter esse olhar da importância de modificar uma sociedade. E nós, como professores, somos fundamentais nisso. E na educação física, como eu falei para você, eu percebo que os professores até querem trabalhar, até querem fazer, mas sentem assim, poxa, eu não sei como fazer, não sei. Só leva para o aluno, deixa que o aluno, de uma certa maneira, fale um pouco sobre o assunto, vocês debatam, leva para o aluno a possibilidade dele entender que existe um universo imenso e que é lindo da cultura negra, da cultura de diversidade na escola, isso é extremamente importante. Às vezes a gente trabalha somente ali a capoeira, fica só no nosso local de domínio, mas não, a gente precisa sair desse local de domínio, precisa sair desse conforto e pesquisar, se capacitar e também levar para o aluno, para que o aluno também possa ter essa oportunidade de construir conhecimento junto com você. Então era isso. Obrigado, Silvio. Sua abordagem de grande relevância, né? E deixa a mensagem que nós não devemos trabalhar a cultura afro ou a cultura indígena somente na semana Exato. no mês da consciência negra ou no mês
dos indígenas, né, dos povos originários, do Dia dos Povos Originários. Nós devemos trabalhar isso ao longo do ano, né, porque são atravessamentos que devem ser seguidos aí pelo longo do ano em todas as disciplinas. O corpo fala, nosso corpo fala, e nós temos que colocar nossas expressões, as nossas falas corporais, da nossa cultura para fora. Silvio, o papo foi muito bom, gostaria de te agradecer, né? Sei que você tem que ir lá cuidar do seu filhote agora, depois dessa jornada de trabalho, trabalhou hoje, ainda tem que ajudar em casa, ainda trabalhando, cuidando do filhote. Um abraço aí para o bebê, tá? E tchau, tchau, até a próxima. Quando o seu e-book estiver pronto, manda que eu vou colocar aqui na plataforma. Então, com certeza, eu que agradeço, Francisco. Estamos juntos. Se precisar, pode contar comigo. Valeu, tchau, tchau. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Tudo aqui foi feito, planejado e pensado para o professor que está no chão da escola. E se você chegou até aqui, é porque provavelmente você gostou do nosso conteúdo. E se você gostou do nosso conteúdo, eu peço que vocês sigam ele, compartilhem com outras pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso processo de formação, ou, na verdade, esse nosso bate-papo sobre possibilidades metodológicas que estão sendo apresentadas por professores da rede, que estão no mestrado profissional e que estão conseguindo aplicar essas metodologias no chão da escola. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.